bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que está iniciando o hábito de assistir podcasts, que você pode assistir esse episódio e os outros do nosso canal de forma fracionada. Você pode assistir indo para o trabalho, indo para a academia, indo tomar banho, cozinhando, em qualquer momento do dia. Você pode pausar e voltar a assistir depois. Você pode acelerar e assistir de uma forma mais rápida, seja no YouTube ou no Spotify. Então fica à vontade para ir assistindo esse episódio no teu ritmo, porque toda semana a gente vai ter um novo episódio e você tem uma semana para ir assistindo com calma, ok? Então hoje eu vou iniciar esse episódio de uma forma diferente. A gente vai trazer uma empresa, e empresas, elas são feitas de pessoas. Então eu vou apresentar aqui a pessoa que está vindo como minha convidada hoje. Ela é nascida no Mato Grosso do Sul. Na infância ela sonhava em ser bailarina, na adolescência foi professora de balé. E hoje tem certeza que nasceu para ser nutricionista. Gente, esse primeiro parágrafo podia ser eu, porque me identifiquei super. Mas ela é formada pela UFSC, é pós-graduada em nutrição clínica funcional, medicina tradicional chinesa, acupuntura, fitoterapia, dietoterapia chinesa e é sócia, proprietária e fundadora da Veritá, empresa de alimentos congelados saudáveis de verdade. Ela é apaixonada pela nutrição clínica e hoje se divide entre o consultório e a adrenalina de empreender. Seja bem-vinda, Dani Flagliarini. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Ah, que felicidade, que legal. Dani, é teu primeiro podcast? Segundo. O primeiro foi no susto, foi de uma live, a primeira live que eu fiz. Acho que foi na primeira semana da pandemia, bem quando saiu o lockdown total. Fui convidada para fazer uma live, não era muito de me expor no Instagram, de falar, não gostava muito. E aí topei, era para falar da dietoterapia chinesa, como nutricionista e formação na dietoterapia chinesa. E aí eu fui. E daí depois o organizador falou, vou transformar em um podcast, você me autoriza? E até hoje, isso já faz 2 anos, até hoje chegam pacientes até mim, porque ouviram o podcast. Às vezes eu nem lembro, eu falei, gente, que podcast? E aí a pessoa ouviu e gostou, da interação, da união da nutrição funcional com a medicina chinesa. As pessoas acham interessante, tem muita coisa diferente, em comum e diferente. E aí foi meu primeiro podcast, esse é o segundo. Que legal, Dani. Seja bem-vinda e eu quero dizer por que eu resolvi te convidar, te chamar para vir pro Geladeira, né? O Geladeira, ele nasceu com o propósito de contar histórias reais de comportamento e alimentação, né? Porque a alimentação está em todas as fases da nossa vida. E, ao mesmo tempo, eu senti uma necessidade de contar a história da existência de empresas que têm essa visão de saudabilidade, de trazer alimentos saudáveis de verdade, assim como é o slogan da Veritá, né? Para o mercado. Então, nesse momento eu pensei, poxa, a Veritá é uma marca de produtos que eu consumo, que eu conheço aqui de Floripa. Então, me veio vocês no primeiro momento, assim. E daí eu entrei em contato e eu já sabia que vocês são nutricionistas, são 2 irmãs nutricionistas, né? Isso. Quem são sócios? Somos 4 sócios, eu, minha irmã, meu marido e o melhor amigo do meu marido, amigo de infância do meu marido. Então, somos 4 muito amigos, 3 familiares, mas quando a gente está falando da Veritá, é Veritá em primeiro lugar, então a gente sabe perfeitamente separar as coisas. Estávamos os juntos agora há pouco, numa reunião, até um funcionário falou, nossa, vai rolar uma briga de irmãs aqui. Eu falei, não, briga de sócia de quem está querendo prevalecer a opinião que eu acho que é a correta, enfim. É Veritá em primeiro lugar quando a gente se une, então. Que legal, né? Porque essa união, assim, essa convivência do empreender, ela é muito intensa, né, Dani? Muito. Então, assim, é como uma família e a visão, ela tem que estar muito alinhada, assim, de todos que estão para fazer com que aquela ideia aconteça e se transforme em algo que toque muitas pessoas, né? Com certeza, porque é uma empresa demanda muita energia. E aí, se cada sócio ou funcionário estiver remando para um lado, a coisa não anda. Ou, se cada um tiver uma ideia para onde ir e que seja diferente essa ideia um do outro, a gente percebe que não vai para frente.
Então, a gente volta e meia conversa, onde é que você imagina que a Veritá vai estar daqui 5 anos, onde você quer estar dentro da Veritá daqui 5 anos, e a gente vai se alinhando e se renovando, né? Realinhando a cada ano que passa. O mundo está mudando muito rápido, né? Então, a gente vai se adaptando. Acho que empreender, né? Eu coloquei ali na definição, é uma adrenalina, é apagar fogo o tempo todo, por mais que a gente planeje tudo muito bem planejado, sempre acontece alguma coisinha fora. E eu aprendi um pouco a lidar com essa adrenalina, que eu não era acostumada no consultório, tudo tão certinho, né? Eu sei quem eu vou atender, quantas pessoas, era muito mais estável. E no empreendedorismo é uma adrenalina, é uma estabilidade que você tem que aprender a lidar. Sim. Esse ano eu posso dizer que eu tô aprendendo a lidar. Os 5 primeiros anos... Foi mais difícil. Adrenalina ainda. Eu lidava não tão fácil com essa adrenalina. Acho que agora que a empresa vai crescendo, a adrenalina vai aumentando, porque os problemas têm dimensões maiores, né? Sim. Mas hoje eu já entendi que é assim, eu já aceitei, vai, coração. Que é assim, radical. Mas sabe, Dani, que eu vejo a prática clínica como um empreendedorismo também, como uma coisa bastante dinâmica, né? De fases e de movimento. E a gente estava falando, né, que você é a primeira nutricionista que eu trago aqui, porque a ideia sempre foi trazer pessoas e não falar muito uma língua muito científica, né? Tornar a nutrição mais acessível. Então, trazer histórias de pessoas reais, né? Mas quem diz que nutricionista não é uma pessoa real com a sua história? Antes de qualquer coisa, somos pessoas normais, né? Exato. Normais, né? Que têm suas vontades e seus desejos. Exatamente. Então, essa história de ser um ser humano real me traz sempre para perguntar quem é você, quem era você quando você era criança, né? Quem era você comendo na tua família, no início da infância, na adolescência, como que era a tua rotina, assim? Bem do início, quando muito criança, eu era aquela criança que não comia nada. Até essa semana estávamos lembrando, eu, minha irmã e meus pais, que eu era aquela criança que minha mãe sentava na bancada com o chinelinho do lado, assim, come. Não me batia, mas era mais ou menos essa psicologia, porque eu não comia nada. Hoje, eu e minha irmã analisando, né, lembrando de tudo, a gente entende. Eu fui um bebê alérgico à proteína do leite de vaca. Só que naquela época, há muitos anos atrás, o diagnóstico era muito mais difícil e ninguém diagnosticou. E eu fiquei tendo reação àquele leite da minha mãe, depois a fórmula que colocaram. E isso a gente sabe que dá cólica na criança, reduz apetite, dor de barriga, muito desconforto. Que uma criança não consegue falar, expor isso, ela só não quer comer, porque aquela comida tá dando dor, não sabemos o que, né? Então a gente entende um pouco por que eu era assim. Eu era conhecida ali na adolescência, eu nasci numa família, eu sou mais nova, de 2 irmãs. Meus pais são muito curiosos para esse mundo de saudável, principalmente meu pai. E minha mãe também muito interessada. Meu pai é engenheiro agrônomo, minha mãe professora. Só que com uns 10 anos de idade já tinha arroz integral na minha casa. A gente já não tomava refrigerante. Meu pai colocou a soja como se fosse uma coisa saudável. Naquela época achava-se que, né, comer o grão de soja, ele era produtor de soja, então era saudável. Então a gente tinha costumes que nenhum dos meus amigos tinham. Do arroz integral, por exemplo, há mais de 20 anos. Né? Uhum. Então já tinha um pouco desse costume. Mas eu era aquela que não comia o gergelim em cima do pão. Eu não comia a uva passa que estava ali. Então eu era a chata. Uma criança bem seletiva. Seletiva. Lá em casa nunca foi feito assim, Dani, eu não gostava de peixe. Mas no dia do peixe era peixe. Minha mãe não fazia frango pra mim. Então ou eu comia peixe ou eu só comia arroz, feijão e o que tinha. E isso, querendo ou não, faz você provar coisas que uma criança birrenta talvez não queira provar, né? Sim. E nisso eu fui aprendendo, né? Às vezes ia em restaurante que só tinha peixe, fui aprendendo, fui provando. E eu posso dizer hoje que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é provar coisas diferentes. Então, numa viagem, o que eu mais curto é provar coisa diferente. As comidas que eu mais gosto hoje tá entre a tailandesa. São sabores diferentes, às vezes que a gente não consegue. Especiarias. Eu sei, o que tem aqui? Uma acidez, um doce, né? Aquilo que aguça os sentidos, né? Mas eu fui uma criança extremamente seletiva. Assim, então, tem esperança, né? Quem tem em casa uma criança seletiva? Acho que tudo tem seu tempo.
E quando eu atendo criança, hoje eu parei de atender novas crianças, mas tenho meus pacientinhos crianças, né? Vamos entender por que aquela criança não está comendo, né? Deve ter algum motivo. Uma razão mais profunda, né? Pode ser que cause um refluxo, ela não sabe dizer. Exato. Que aquilo está causando uma acidez nela. A gente consegue, né? É no desconforto que a gente começa a negar a alimentação, né? Principalmente quando a criança não tem essa comunicação, né? Não desenvolveu ainda. A partir dos 4, 5 anos, ela já consegue dizer que é o alimento. Mas às vezes até a criança já fala, mas ela não sabe dizer e conectar que é o alimento. Isso. Quantos adultos às vezes comem coisas teoricamente saudáveis? Identificar. Alho, poxa, o alho me causa refluxo. Mas alho é tão saudável? Então não é o alho. Imagina esperar isso de uma criança. Então eu recomendo muito assim para as mães que eu atendo. Espera, tem tanta fruta. Por que a gente quer forçar que ele coma manga? Insistir aqui, né? Tem tanta, né? Tanta variedade. Vamos abrir esse leque e não forçar a criança a comer a bendita da manga. Se ela não quer só a manga. E é legítimo de alguém que já passou por isso, super, né? E que hoje come tudo. Né? Fui pra China, comi escorpião. É porque o que mais acontece é a mãe ver o bebê ou a criança muito seletivos e pensar que na vida adulta vai ser assim, só que não é assim, a gente muda muito, né? Imagino que deva ser desesperador, né? Uma criança que não come. Eu não comia arroz, eu não comia volume. Acompanhava a curva de crescimento, mas eu não comia. E é desesperador, né? Quando a gente vê uma criança que não come um dia, 2 dias, 3 dias. Sabe, Dani, que eu também era esse tipo. Sadog e Eutônio Fontoura. E sentada com o chinelo do lado. Come, não vai sair daí. E era assim, né? Magrela, comprida, alta. E tudo bem, tava crescendo, mas assim... a cultura dos nossos pais também, às vezes, né? De que você tem que raspar o prato, servir o pratão e tal. Tem que comer bastante. Minha necessidade talvez era menor. E isso de não comer era muito criança. Tipo, 2, 3 anos. Depois eu já comia, mas não comia o jejum do pão. Hoje... Então, o que você diria para uma mãe hoje de uma filha seletiva, como você foi, filha da tua mãe e era seletiva também, você diria para ela deixar ela fluir no ritmo dela e não insistir nos alimentos que ela está recusando no momento? Sim, mas não deixar de oferecer. Lá em casa nunca foi assim, a Dani não come peixe, então eu vou sempre fazer um frango ou uma carne para ela. Era peixe, me incentivava, ninguém me obrigava. Mas não tinham outras opções para eu comer de proteína se eu não quisesse. Se eu quisesse, não tinha. Então, ter empatia por aquela criança, tentar entender o porquê, o tempo dela, de acreditar que isso não vai ser para sempre, mas não deixar de oferecer. É o que eu digo muito em consultório. Continua oferecendo, não forçar, mas ofereça de maneiras diferentes. A criança não gostou do abacate puro, tenta daqui um tempo com limãozinho, com sal. Tenta daqui um tempo amassado com um atumzinho, que talvez, né? O sabor do atum é mais forte. Novas formas de apresentar. Porque a gente vai evoluindo, né? A gente vai tendo maturidade, o paladar, as nossas preferências vão evoluindo com o passar dos anos. E até tem outras coisas que influenciam. Ver o amiguinho comendo. Sim. Tem interação com outras pessoas. Isso é clássico, né? As crianças sempre comem melhor na escola. Então, né? Também busque, se a criança está comendo na escola, por que em casa ela não está comendo? Será que não é para chamar uma atenção? Exato. Eu não sei se naquela época, né, eu tinha isso. Não me lembro. Mas o comer envolve muito isso, né? Muito, daí a importância da psicologia, né? De quando a gente fala em comportamento alimentar, não tem como deixar a área da psicologia de lado, não. Exato. E eu digo até que deveria começar pela psicologia, para entender o porquê das coisas. Exato. Né? Ô Dani, e na tua casa, na tua infância, tinha alimentos industrializados? Ou tinha muita comida de verdade, assim? Como que era o consumo? Tinha a gavetinha dos doces? Como que era o hábito? Tinha, mas o hábito era muito comida. Nós não somos uma família, não fomos de comer muito lanche, muito pão. Então, almoço e janta sempre foi arroz, restos de almoço. E a gente sabe que isso hoje é mais saudável do que comer pão, né? O hábito daqui é um pouco mais pão com manteiga. A gente comia, sim, porcarias. Mas eu me lembro muito de meus pais não fazerem estoque. A gente não tinha no armário bolachas, salgadinhos, cheetos. Mas quando a gente tinha muita vontade, minha mãe dava o dinheiro e a gente ia na padaria próxima e comprava. E isso ela sempre incentivava. Não tem problema comer, mas não vai comer todo dia. Minha mãe é uma cozinheira de mão cheia. Muitas das receitas que a gente faz, desenvolve na Vegetal hoje,
a gente desenvolveu em cima das receitas tradicionais dela. Ai, que lindo! Então, o quibe, a gente pegou a receita tradicional dela, os temperos, a quantidade de sal, o trigo, aí foi trocando, né? Trocou o trigo por biomassa de banana verde, mas a receita mãe é da minha mãe. O veritá de carne com azeitona, a mesma coisa. Então, a gente sempre teve incentivo para comer comida, a gente sempre teve muita comida boa em casa. Me lembro até hoje, assim, o cardápio não era arroz, feijão e bife, arroz, feijão e frango. Um dia era panqueca recheada de espinafre, molho branco. No outro dia era uma batata assada com molho de tomate, queijo por cima e um peixe assado. Outro dia um peixe ensopado. Olha, tudo bem diferente, né? Hoje eu tenho que pegar a criatividade da minha mãe da época, porque às vezes eu tô ali todo dia na mesma coisa. Sim, na correria, na rotina. Mas a gente não fazia estoque porque eles já incentivavam. Eu não me lembro de conversas, isso não é saudável. Mas acontecia. De não ter estoque. Então, Sim. É o que eu oriento hoje, né? Tá com muita vontade de comer uma porcaria. Vai lá, compre, come, seja feliz, sem culpa. Mas ter estoque de algo que não é saudável e que a gente gosta, doce, é muito difícil alguém que não goste, né? Pode ser um problema pra você perigoso. acabar comendo sem estar com tanta vontade. E fica muito à mão, né? Sim. E eu penso assim, pra que te colocar à prova todos os dias de uma coisa, né? Aí chego em casa do trabalho cansada, estressada, poxa, eu mereço um docinho. Na outra semana tá na TPM, tá ali, tá muito fácil. Se você tiver que descer, pegar um carro, Sim. É um obstáculo. Então nunca teve estoque, mas a gente tinha acesso, mas eram pontuais. E doce sempre teve. Sempre fui de uma família que comia sempre sobremesa. E até os meus 18 anos eu não comia doce. Eu nunca gostei de doce. Até os meus 18 anos. E sempre eu me lembro, assim, as pessoas perguntavam, como assim você não gosta de chocolate? Eu não gosto. Ganhava ovos de Páscoa, ficavam congelados, mas todo mundo da minha família comia pouco. O fato da gente ter disponível também faz com que o não proibido, quando você proíbe, a tendência é a pessoa querer comer mais, né? Então nunca foi proibido, sempre tinha doce, mas minha mãe pegava um quadradinho de chocolate, meu pai outro, minha irmã outro, e eu não pegava. Mas não é aquela coisa, não pode. Aí quando eu vou comer muito. Não tem aquela euforia do, eu consegui, então agora eu vou comer tudo agora, porque depois, sei lá, só no próximo final de semana. Isso a gente sabe que é um gatilho para compulsão alimentar, né? Sim. Então, sem querer, não sei se meus pais tinham noção disso, acho que eles sempre falavam muito do equilíbrio. Então, pouquinho não tem problema. Mas eu nunca gostei, comecei a gostar depois, na adolescência. Legal. E na adolescência, você teve algum momento em que teve uma transição, uma mudança alimentar significativa, ou que você teve que fazer alguma mudança, transição? Não teve transição. Mas acho que quando eu tive ali os 15 anos, comecei a me preocupar mais com o corpo, né? Comecei a tomar corpo de mulher, de mocinha, aí se incomoda quando tá um pouquinho acima do peso. Sempre fiz balé. Aí se você tá um pouquinho... Eu vim de uma escola de balé muito natural, muito normal, digamos, porque eu escuto muitas histórias de amigas minhas que vêm de escolas assim extremamente rigorosas, rígidas, e que dali se desenvolvia, na faculdade eu conheci alguns assim, dali se desenvolvia anorexia, tinha que estar magra e todas iguais. Qual era a origem da escola? Era russa ou francesa? Ou outra? E agora inglesa, eu acho. Ah, tá. Acho. Sim, não. Eu estudei balé também e o balé russo ele é um pouco mais rígido, assim, né? No sentido da cultura e das práticas. Sim, e a nossa professora foi maravilhosa, chama Esther. Então, que legal. Não eram todas super magras, eu nunca tive um corpo magra balé. Então, a gente, né, na família, bailarina da perna grossa, sempre tive. E nem por isso eu não tinha papel de destaque. Porque eu era dedicada, eu me esforçava, mas eu não tinha o corpo típico de uma bailarina. E a nossa professora sempre incentivava. Muito flexível. Até porque não era uma escola profissional, ela tinha essa consciência, né? Eram crianças que começaram a fazer balé e exigir isso, mas na adolescência acho que eu comecei a me preocupar mais. Mas nunca teve restrição, nunca fui em profissional para cuidar da dieta. Começou na faculdade, mas mudança na adolescência acho que não teve, não. Comecei a cozinhar com 15 anos. Acho que eu começar a cozinhar, você se inteira mais, né? Do que você tá colocando, do que tá consumindo. Poxa, para fazer uma fritura vai tudo isso de óleo na panela. Aí que você se dá conta, né? Não sei se eu gosto mais tanto. Quero fazer outra receita. Foi meio assim. Minha primeira coisa que eu fui cozinhar, eu peguei, minha mãe tinha um livro de receita da Abril, tem até hoje, tá em casa.
abri, peguei a receita mais linda. Era um frango recheado de presunto, queijo, empanado, frito e por cima em um molho branco. Nossa Senhora. Ela falou, Dani, primeira vez você vai cozinhar isso? Eu falei, eu quero isso. E era cheio de etapa, né? Daí chegou na hora, eu nunca mais tinha me lembrado disso. Eu vi na panela aquela quantidade de óleo, eu falei, nossa, é muito, né? Vai ficar ensopado, né? Ficou maravilhoso. Depois eu nem me incomodei com aquilo. Mas eu me lembro de falar, nossa, eu não sabia que ia tudo isso pra fritar. Porque se a pessoa não cozinha, ela não tem noção, né? Exato. Que vai tudo aquilo. E na faculdade, a gente fez um teste legal, que a gente colocou o óleo na panela e pesou 500 gramas de óleo para fazer fritura. E fizemos algumas frituras e depois a gente pesava o óleo que sobrava. E reduz muito. Sim, absorve pra muito, onde o foi absorve todo muito. aquele óleo, foi toda... É legal, né? Ter essa consciência. Sim. E aí, cozinhando, você tem muito mais. Quando você vai num buffet e você pega, né, um grelhado, uma opção a milanesa, ela é bem mais densa, mais pesada, porque tem aquela concentração. Dá bastante diferença. Impacta no valor energético, impacta na conta, né, Dani? Meu Deus. Ô, Dani, e aí você era professora de balé, então, na tua adolescência, gostava do balé, nunca teve alteração drástica na alimentação, e você escolheu a nutrição. O que te inspirou a se dedicar à nutrição? Até os 18 eu fui professora de balé e aí eu saí da minha cidade, de Dourados, Mato Grosso do Sul, e vim para Florianópolis. Fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Nesse intercâmbio eu decidi que eu queria ficar nos Estados Unidos, não queria mais voltar para o Brasil. E aí meus pais se assustaram um pouco. E meu pai já me conhecia bem, ele sabia que se ele falasse, você não vai... Aí que você ia. Que eu voltei com os papéis todos prontos da universidade, preenchidos. Universidade lá. Ele falou, Dani, a gente tava com muita saudade de você, né? Foi meio ano longe, fica pelo menos 6 meses no Brasil. A gente organiza toda a documentação e depois você vai. E aí ele me ganhou, né? Eu falei, tá bom, 6 meses. Eu falei, mas eu não quero mais ficar aqui em Dourados. Porque é uma cidade pequena, e daí você fica adulto e acha que... Ainda mais depois que você vai para os Estados Unidos. Aí eu vi que o mundo era um pouquinho maior, e era esse o objetivo dos meus pais quando incentivaram eu e minha irmã, né? Irmos para fora, para ver que o mundo era muito maior do que só em volta do nosso umbigo, que a gente sabia. E eu falei, tá, vou para algum lugar, mas aqui eu não quero ficar, escolhe qualquer lugar do Brasil. E a Gia, minha irmã, já estava aqui em Florianópolis. Ele falou, você não precisa ir onde a Gia está, mas querendo ou não, é a tua irmã, vocês estão super bem, é uma base boa. Ah, vou para Floripa. Mas eu vim chorando os 1.200 quilômetros, porque eu não queria vir, eu queria estar indo para os Estados Unidos. Mas vim, e aí, como a minha ideia era fazer a faculdade nos Estados Unidos, eu, por mim, não precisava estudar os 6 meses que eu estava aqui, né? Mas eu ia fazer o quê? Daí meu pai falou, vou te matricular num cursinho. Pelo menos você não fica sem fazer nada. Ele foi bem liso, né? Ele foi conseguindo. Aos pouquinhos. Isso. E eu sempre soube que eu não queria humanas, nada de humanas. Sempre soube que eu não queria direito, que eu também não queria exatas, que era bem da química. Eu adorava química, biologia, sempre gostei. Então eu sabia que eu iria para essa área e sempre soube que eu também não queria ser médica. Então, não saber o que você quer, pelo menos ajuda, né? Saber o que você não quer ajuda. Saber o que você não quer ajuda. E eu sabia que eu não queria isso. Nutrição eu nem sabia que existia muito. Me lembro muito de conversas da minha irmã com meu pai. Ela estava em dúvida na época, ela tem 1 ano a mais que eu. Ela estava fazendo cursinho aqui. Tava. Antes de você. Antes de mim. Na época que eu fui para os Estados Unidos, ela fazia cursinho. E estava entre jornalismo e nutrição. E eu me lembro do meu pai conversando com ela. Falou, você que vai escolher, mas pensa que eu acho que nutrição... Ele nem falou, eu acho. Nutrição vai ser a profissão do futuro. Isso há 20 anos atrás. Eu nem sei como é que ele sabe disso hoje. Meu pai é bem visionário. Nutrição, as pessoas nunca vão parar de comer. Comer é necessidade vital. E tem tido esse interesse por uma alimentação saudável. Eu acho que vai ser a nutrição do futuro, a profissão do futuro. E aí eu vi aquilo, mas eu não sabia o que o meu nutricionista fazia. Não tinha nem ideia. Nem ideia. Se era dieta, restaurante, enfim. Daí eu vim pra cá e pra eu me inteirar mais, e aí eu comecei a conhecer os amigos da minha irmã. Quando eu vim pra cá, ela já estava na primeira fase da nutrição. Ela já tinha entrado. E você tava assim, acho que vou também. Não, eu tava fazendo um cursinho pra poder no final do ano voltar pros Estados Unidos. Eu só fazia cursinho pra eu não ficar em casa sem fazer nada. Não tava decidido. Não. Só que daí não tinha nada pra fazer, eu estudava no cursinho e ela, provavelmente, hoje eu sei, né, com o incentivo dos meus pais, falou, interage aí com a Dani, faz com que ela conheça pessoas que talvez ela desista de voltar pros Estados Unidos. E aí, nisso, nas minhas horas vagas de cursinho, ela me levava pra UFSC. E eu assistia uma aula que outra, eu ia nos laboratórios com ela, eu via ela fazendo os trabalhos e eu comecei a me interessar. E aí, nisso, conheci meu namorado, que até hoje é meu marido.
que era colega dela da faculdade, que foram meus veteranos. E eu fui ficando e eu pensei... Ele também é nutricionista? Ele também é nutricionista. Ai, que legal! Somos 3 nutricionistas da Veritar. Nossa, Dani, eu fiquei emocionada com você falando o que teu pai disse, porque é a mesma coisa que meu padrasto falou. É mesmo? Quando eu também estava pensando em nutrição, e é exatamente isso, né? Eu acho que a nossa geração é uma geração de nutricionistas que foi disruptiva, que decidiu por uma profissão, né, uma área que era muito desconhecida naquela época. Totalmente. E que era confundida com gastronomia, com várias outras coisas. Ah, o que você faz? Nutricionismo? Eu nunca esqueço. Você faz nutricionismo? E então, assim, nós somos uma geração que desvendamos o que seria as aptidões de ser nutricionista. Quais são as áreas de atuação do nutricionista, né? E eu lembro que naquela época, o meu padrasto também, ele super cozinhava com cúrcuma. Aí eu tô me identificando muito, que ele super cozinhava com cúrcuma naquela época, assim, usava várias especiarias e fazia arroz integral e tal. E ele era quem cozinhava em casa, porque minha mãe trabalhava e ele era aposentado. E aí eu lembro que eu tava decidindo e era entre fisioterapia e nutrição. E a minha mãe, só que tinha o adendo, né, que a minha mãe era obesa, ela tinha feito cirurgia bariátrica e tal. E eu via ela num processo de depressão relacionado com o comer. E daí, mas ainda era desconhecido. Tipo, será que eu, enquanto nutricionista, poderia ajudar pessoas como a minha mãe? Se a minha mãe tava indo pra cirurgia, eu pensava, né? E daí ele me falou isso. Ele falou assim, olha, você que vai escolher. Mas a nutrição é a medicina do futuro. É o que meu pai falava. Ele falou isso pra mim, eu nunca esqueço. Ele já faleceu agora, mas ele falou exatamente isso. A nutrição é a medicina do futuro. Se a gente come muito bem, a gente evita grande parte das nossas doenças crônicas que hoje estão se tratando com muita medicação, né? Mas se a gente for na prevenção, e é o que mais me apaixona da nutrição, é trabalhar com essa prevenção. É o poder que está no alimento. E aí foi o que me motivou também abrir a Veritar e topar esse desafio, né? Porque no consultório é muito limitado, né? São poucas pessoas por dia. Um a um, né? Um a um. E tem tanto para falar de nutrição, né? Com coisas tão simples, com mudancinhas, trocas simples na alimentação, a gente conseguiria melhorar a vida de tanta gente. Mas no consultório eu me sentia limitada. Mas também não pensava em como abrir esse conhecimento. E aí foi uma das coisas que me convenceram a entrar na Veritar, foi isso. Você vai atingir muita gente com o teu conhecimento. É verdade, eu tinha pensado por esse lado. Vai mudar muitos paradigmas, né? E quando que nasceu a Veritar em si? Você já tinha se formado ou você estava na graduação? Como que foi o nascimento da empresa? Eu já tinha me formado e no meu último ano de faculdade eu tive uma outra empresa de alimentação saudável, congelada também, eu, minha irmã e outra sócia. E não foi uma experiência que eu gostei. E aí, quando a gente pediu para sair da empresa, eu e minha irmã, a gente se olhou, falou, vamos se prometer que a gente nunca mais vai entrar em outra empresa? Nossos pais nos incentivaram muito a ser empreendedora. Meu pai sempre falou, autônoma, empreendedora, é uma independência que vale ouro, né? E sempre incentivou. E aí, eu acabei indo, depois de formada, para a clínica, mas na faculdade eu fui na Nutri Júnior, fui da empresa Júnior, que é uma empresa, né, que é gerenciada ali por estudantes. Então eu já tinha esse incentivo de casa e fui colocando isso na prática. E aí essa experiência de empresa não era do jeito que eu sonhava. Seria. Não foi uma experiência legal e a gente se prometeu. Não vamos mais entrar em nenhuma empresa. Isso em 2010. E aí em 2013, o Daniel, meu atual marido, era então namorado na época, convidou, sentou comigo, com a minha irmã, falou, eu tô com uma ideia, eu quero abrir uma empresa e eu quero que estou convidando vocês para ser sócia. E na hora, na lata, a gente falou, não, obrigada, a gente não quer mais ter empresa. Nisso eu já estava atendendo há 2 anos no consultório, né? Estava feliz, realizada, não tinha outra coisa que me fizesse brilhar os olhos, não tinha para que fazer outra coisa. Eu estava realizada ali no consultório. E aí ele falou, olha, o que vocês prescrevem? Ele trabalhava na época com nutrição esportiva. Então ele atendia muito atleta e precisava colocar proteína no lanche da tarde desses atletas. Fracionamento de proteína,
ou para quem precisava ganhar massa muscular, né? Então, O desafio. O desafio, não é? Uhum. Isso em 2013. Pensa 9 anos atrás. Sim. E aí ele falou, olha, eu tô comendo... O que vocês prescrevem com proteína para os pacientes de vocês? Eu falei, para comer na rua. Sabe, não tem coisa saudável para comer na rua. Menos pior é um sanduíche natural. Você consegue de frango, atum, vai ter um pão que não é tão bom, uma maionese, mas é o menos pior, é o viável. E os pastéis integrais, pastel assado, empanado, pura margarina. Que é uma cultura muito daqui, né? Muito daqui, que eu conheci só aqui. Na minha cidade não tinha. Você é de onde? Do Rio Grande do Sul? De onde eu venho não tinha. Também não. E na época da faculdade que eu fiz aqui, a gente achava que era saudável aqui. Um empanado integral de brócolis com palmito. Nossa, tô arrasando, né? E pura margarina. A gente não tinha nem ideia na época, né? De como que era feita a massa. Não. E aí ele falou, pois então, eu tô com uma ideia de abrir uma empresa de lanches proteicos. Porque, né, não tem o que a gente prescrever na rua. Daí a gente, não, a gente não quer, obrigada. Daí, como assim não quer? Vocês estão me dizendo que vocês têm demanda de pacientes que precisam de proteína, vocês não têm o que indicar. Tem uma solução. Eu tô com uma solução, porque eu acho que não existe, porque se vocês também não sabem o que indicar na rua, né, o sanduíche natural é a melhor opção, o que vocês fazem para outros pacientes que não querem comer ou não podem comer o sanduíche natural? Na época não existia pão sem glúten na rua. Uhum. Não, a gente dá receita, torta salgada, e as pessoas para fazer em casa. Isso, daí ele falou, tá, mas os pacientes vocês fazem? Certo, vários não fazem, a maioria não faz. Na época não era cool, legal levar marmita como é hoje, né? Hoje todo mundo tem seu nutricionista, não todo mundo, mas muita gente, né? Quem não tem, pensa em ter, né? Isso, e aí ficou na onda saudável, famosinho levar frango e batata doce, uma época, mas naquela época não era. Ele falou, mas meus pacientes não fazem as receitas. Porque a gente dava a receita pra ele, ele falou, manda fazer essa receita. Ele falou, meus pacientes muito não fazem. Muito complicado, não tem tempo. Estudante, empresário, ou não fazer por falta de tempo, ou por falta de dinheiro, enfim. Ele falou, tá, vocês estão me confirmando que não existe esse produto proteico saudável, e vocês não querem entrar na empresa? Ele falou, não, obrigada. Mas como ele era meu namorado e cunhado da minha irmã... Rolou uma DR. Né, ele insistiu, a gente falou, tá bom, a gente te ajuda. A gente desenvolve as receitas para você e pula fora. A gente não quer vínculo com a empresa. A gente não quer ter uma empresa. Eu acho que poucas pessoas têm noção do que é ter uma empresa. Né? Muito bonitinho, vou fazer uma receitinha e vou vender. Na empresa anterior que eu tive essa experiência, era assim, eram 3 nutricionistas fazendo tudo. Do contato ao cliente, da entrega, da compra e da mão de obra. Era a gente. Isso as pessoas não visualizam, né? Que, na verdade, assim, a prática da nutrição e as suas diversas atuações dentro, né? As pessoas precisam desenvolver diversas habilidades. Então, se um nutricionista na prática clínica, às vezes, quando ele não tem uma secretária, ele é a secretária, ele é quem faz a venda, quando ele, né? Só que daí... O nutricionista que está na empresa, na produção, a mesma coisa. Só que se você não tiver conhecimento de gestão, você afunda uma empresa em 2 toques. E foi isso que, na época, eu falei assim, eu não sou boa em gestão, eu nunca quis número. Não é isso que eu quero da minha vida, porque eu era tudo, né? Quando você é uma empresa fazendo pequena. planilha. Isso. E eu era boa em desenvolver receita, só que eu não podia estar desenvolvendo, porque eu estava respondendo e-mail, eu estava fazendo entrega, eu estava no mercado fazendo compra. Então, naquele modelo eu não acreditava. E ele insistiu, e como era meio parente, a gente falou, tá, a gente te ajuda. Desenvolve as receitas e cai fora. Dele, não, mas eu não quero só ter umas receitinhas. Eu quero produzir conteúdo, porque eu não quero só vender produto. Eu quero vender conteúdo para as pessoas. Eu quero que as pessoas entendam o porquê da alimentação saudável. A gente falou, tá bom, a gente produz. Você contrata uma consultoria nossa, receitas e uns textos pro blog, na época não existia Instagram, Facebook. Era o blog. Blog, site, e a gente sai. Ele, não, mas eu quero atualizar essas receitas, eu quero atualizar. Daí teve uma hora que ele cansou, ele foi pra casa, ele já tinha dado 3 propostas. Assim, sendo sócia, a gente só falava não. Ele falou, não, vocês não estão entendendo. Eu acho que a minha ideia é muito boa. Vocês estão confirmando que não existe no Brasil, pelo menos até onde a gente sabe, algo parecido, proteico, saudável, de verdade, para comer no lanche da tarde. Eu tô com uma ideia que eu acho que é boa. Vocês são maravilhosos no que vocês fazem, porque vocês já fizeram para outra empresa. Eu confio 100% em vocês. E eu acho que o negócio vai dar certo. E eu tô procurando outro sócio, porque eu visualizo algo grande, eu quero que vire franquia, ele falava com essas palavras. E eu não quero estar sozinha nessa. Visionário. Total. Digo assim... E eu vou ficar muito triste se daqui a 10 anos eu tiver com a empresa, ela vai ter várias franquias no Brasil
E vocês não vão ter um nomezinho no produto, vocês me deram uma consultoria que eu vou pagar não sei quantos reais para vocês hoje e vocês vão desaparecer. Não é justo. Eu não vou ficar feliz. Sabendo que foram vocês que desenvolveram tudo, impulsionaram no primeiro momento. E saíram. Daí a gente falou, tá bom, a gente fica. Daí ele convenceu, acho que quando ele falou, tá, vocês não precisam participar da gestão, porque foi uma negociação que a gente não quer participar hoje, né? Não tem como não estar na gestão, mas esse foi o combinado inicial que me convenceu. Mas vocês tenham pelo menos um vínculo de participação de lucro. E vocês não precisam estar ali todo dia, porque a gente não queria largar a clínica, apaixonada pela clínica que eu era. E tá, aquela proposta me pareceu boa, mas a gente não falou em número nada, a gente só topou. Isso em 2013. E aí a gente topou, a gente falou, tá bom, Dani, a gente entra, mas vai ser do nosso jeito. O que a gente tá estudando que é saudável, na época a gente já tinha feito a pós de nutrição funcional. Ele vinha com a ideia de lanches bem proteicos, de usar whey, fazer bolinhos com whey. A gente falou, Dani, tem muita gente alérgica. Então a nossa ideia é não usar whey, porque tem muita gente alérgica à proteína do leite, porque esquentar o whey produz AIDS, né? E aí, não, tudo bem, eu dou carta branca. O que vocês desenvolveram. Daí a gente estava estudando a dieta do paleolítico, que era mais saudável comer comida o dia inteiro e não lanchinho, farinha. Dani, a gente quer desenvolver uma coisa sem farinha. A gente quer transformar, daí conversando, a gente quer transformar a comida de verdade, que para nós nutricionistas seria o sonho de todos os pacientes, né? De manhã comer um aipim, um franguinho, um ovo, não comer farinha, não comer pão. Exato. Seria, comer né? Uma batata, comer um aipim, comer... falar em utopia, concorda? Na teoria. Integral. Isso, um inhame, um arroz, concorda? Inteiro. Isso. Aí eu falei assim, então vamos desenvolver lanche, mas que seja feito com comida, mas que tenha cara e sabor de lanchinho gostoso. E que tenha proteína, que essa era a proposta inicial. Ele falou, tá bom, fiquem nas receitas, eu vou atrás do outro sócio, que antes não tinha, ainda não tinha, e vou atrás de todos os trâmites, fazer um estudo de mercado. E aí foi, 2013. Só que daí para você fazer uma massa de um empanado, que é o veritá hoje, né? Um pastel assado, a gente deu o nome de veritá para ele não ser confundido com... Empanado? Exato. A gente tinha muito receio, porque a gente tem o nosso veritá de brócolis com palmito. A gente falou, se ficar numa mesma vitrine, um empanado e um... Qual é a diferença? Só o formato. Só o formato, mas o lance do formato foi pra dar diferença. Não é só um pastel R$1 mais caro. É uma coisa diferente. Daí tem um nome diferente. Alguma, pelo menos, vai diferenciar mais. Ô, Dani, e no início, assim, no desenvolvimento da formulação, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram, assim, de fazer a formulação e fazer acontecer de palatabilidade, composição, tá adequado, rotulagem? Qual foi o, tipo assim, nossa, a gente ficou muito aqui nisso, assim. A massa do veritá. Em poucos meses a gente fez recheios que até hoje estão na sua receita original. O carne com azeitona, o camarão a gente deu uma adaptada, o frango com palmito. Porque o recheio, como minha mãe cozinhava e a gente já morava sozinha, né? A gente morou, eu e minha irmã, sozinhas a faculdade inteira. Então a gente fazia comida desde os 18 anos para nós. A gente foi aprendendo a cozinhar. Então os recheios ficaram muito gostosos de cara. Os bolinhos também, a gente já tinha uns 3 bolinhos. Só que a massa, a gente queria a tal da massa, sem farinha, sem glúten e sem ovo. Porque daí já estava começando, lá em 2014, algumas pessoas alérgicas. A gente falou, já que tá tão difícil... Excluir todas as possibilidades de alergia. Tirar tudo, fazer uma coisa bem inclusiva. Que, né, a gente tira um monte de coisa pra ser inclusiva. Perfeito. E foi inclusive, eu tenho uma paciente minha que... São raras as pessoas que têm alergia ao leite, né? Intolerância ao leite e, assim, veritá. É muito legal essa possibilidade. Porque são poucos produtos no mercado que a gente tem práticos, né? Prontos. E que não tem contaminação. E aí, o mais difícil foi a massa. A gente demorou 2 anos e meio para desenvolver a massa do veritá. E nisso, o Daniel já estava com CNPJ. Ele e o Wagner tinham achado a loja para alugar ali na Avenida Rio Branco, onde é a loja atual. E chegou janeiro de 2016, quando no ano que a gente abriu a Veritá, a gente abriu só em 2016. Em setembro de 2016. Mas a gente estava desenvolvendo os produtos desde 2013. E aquela massa não saía, e logo já tinha, caixinha já tinha, mas não tinha formato, não tinha massa. E aí a gente deu um clique, foi uma assistida no Masterchef, que a gente viu que a gente estava fazendo uma coisinha errada com a massa. Ai, que legal! E a gente conseguiu dar liga, dar ponto, porque dar liga numa massa sem farinha
com aipim é um desafio. E aí, o ovo também dá liga, né? Quando você tira o glúten, você tira a liga. Aí você bota o ovo, enfim, e farinha, daí tá tudo certo. Mas a gente queria fazer sem nada, né? Sem tudo. E aí, ali em janeiro, deu. E foi em janeiro que deu. E ali de janeiro até setembro foram trâmites muito difíceis também. Que daí entra o lado do empreendedorismo no Brasil. Da burocracia. Eu disse, tá tudo pronto, estou pagando aluguel desde fevereiro. E a empresa de gás simplesmente não vem instalar meu gás. Eu não posso abrir uma empresa sem gás. 3, 4 meses para instalar um gás. E uma empresa que ainda não faturava, só pagando aluguel. Difícil, né? Empresa pequena, até hoje é tudo orgânico, na Veritá, orgânico, né? Sem investimento de fora, sem investimento de empresas, de investidores. Era agoniante, né? Ali já começou meio que o desespero, mas depois que a gente conseguiu desenvolver, depois de 2 anos e meio, a massa do Veritá, eu acho que aquilo foi uma certeza para nós duas e para nós 4 de que assim, ó, se a gente conseguiu essa massa, 2 anos e meio de persistência, porque claro que a gente pensou em desistir, mas já tinha o Daniel e o Wagner trabalhando por trás da empresa, que ainda não tinha nome de Veritá. Fazendo acontecer, ninguém podia meio que desistir. Sim. Né? Eram os 4 ali já por uma empresa. Depois que foi feita essa massa, acho que eu consigo qualquer coisa. E hoje, em média, a gente demora 6 meses para desenvolver um produto novo. 6 meses para desenvolver, desde o início, o sabor, o rótulo. Isso que você falou do rótulo é muito legal, porque a gente começa o desenvolvimento, vamos desenvolver agora o açaí. Aí a gente desenvolve, ficou gostoso. E aí eu faço o rótulo. Se eu faço o rótulo e não fica equilibrado, na época dos Veritás, não ficou tão proteico quanto a gente queria. Então, volta para a panela, bota mais proteína, reduz o molho, porque daí o molho reduz o carbo. Isso, faz a massa mais fina possível. Era uma exigência do Daniel, quando ele falou, olha, vocês mandam uma receita, ele deu carta branca mesmo. Deu R$250 na época pra gente fazer os testes, que duraram meses. Quando acabou aquele dinheiro, a gente falou, o que a gente vai fazer? Vou falar pra ele que acabou, era muito dinheiro. Acabou o dinheiro e não chegou na massa. Nada, mas a gente não tava nem perto, acabou ainda naquele ano de 2013. E aí, eu me perdi. Não, aí você falou que o rótulo foi um desafio para achar a equanimidade entre os macronutrientes. E daí ele falava, tem que ser a massa mais fina possível. Primeiro, para ficar bem equilibrado, a gente queria uma proporção muito boa entre carboidrato e proteína, né? Pra ser saudável de verdade. Isso é muito legal, Dani. Porque na rotulagem, né, as pessoas têm uma dificuldade grande na leitura e identificação do que é bom, do que não é e tal. Então, existe a leitura dos ingredientes e das proporções, né? E quando a gente está falando de um alimento proteico, de um alimento low carb, que a ideia é ser, né, low, sim, ou equilibrado, equânime, pelo menos. Pelo menos low em relação ao tradicional. Exato. Ao tradicional empanado, ao tradicional açaí. Então, todos têm essa pegada. É muito difícil. E você acha que hoje as pessoas já identificam isso no produto? A maioria. O nosso cliente, ele tem muita consciência alimentar. Muitos dos nossos clientes, mais da metade, 40% dos nossos clientes são pacientes de nutricionistas. Que vêm, como os teus, indicados, vai lá e come tal no lanche da tarde, ou 2 ovos, porque você já faz a conta ali de quanto tem o Veritá de proteína, e você pode trocar os teus 2 ovos por um Veritá, enfim, um exemplo. Sim. Então, eles têm consciência, eles pegam o rótulo e falam assim, mas eles têm menos proteína, eu vou levar o outro. Ou mais carboidrato, a gente tem cliente que precisa restringir mais carboidrato, outros não. Então, hoje a gente é uma empresa bem para todos, a gente tem produtos com mais carboidratos, outro menos, e isso a gente foi evoluindo ao longo dos anos. E como que foi, Dani, a estratégia de vocês para mostrar para o público que o Veritá é diferente, ele é assim, né? Porque às vezes, assim, depende de uma pessoa para prescrever, que é um nutricionista. Sim. Mas existem pessoas que vão se deparar com a loja do Veritá. E daí, como que faz, assim, para trazer essa comunicação, né? Para as pessoas entenderem. Eu vejo que é um desafio, é uma parte educacional que a gente faz de ensinar cada ser humano que aparece no consultório, mas a gente ensina 1 a 1, né, Dani? 1 hora, 1h30. Então, assim, para ele entender, ler o rótulo e eleger o que é bom para si mesmo, né? É um desafio. A gente tem consciência de que comunicar os nossos clientes ou futuros clientes dos diferenciais da Veritá é um dos nossos maiores desafios. Porque não é só um bolinho sem glúten.
Porque o meu bolo de cenoura, o da Veritá, tá do lado, às vezes a gente tem algumas revendas de produtos naturais. Então tá o nosso bolo de cenoura e de uma outra empresa. E o preço parecido, ou o nosso, né? Enfim, o preço ali, só que o da concorrência é farinha de arroz, óleo de girassol, então farinha branca, tudo bem, não tem glúten, que bom para quem não pode glúten. Mas ainda é refinado. E a composição em si, né? E o valor equilíbrio, nutricional. Puro carboidrato, puro óleo de girassol, de soja inflamatório. Eu uso farinha de amêndoas. Só que no olho de uma pessoa que não entende, são 2 bolos de cenoura, um a 5 e outro a 7, eu vou levar o de 5. E aí era o nosso desafio. E daí veio o lance do de verdade. Porque a gente comentava com o Daniel, com o Wagner, eu e a Gi, o quão era frustrante estar no consultório. E vou chegar, o retorno de uma paciente chegar, Dani, achei esse bolinho de cenoura. Sem glúten, sem leite. Tô comendo todo dia no café da manhã. Daí eu só engolia seco, né? Oi? Paciente com síndrome metabólica, diabética, triglicerídeo lá em cima, colesterol. Aspas, nutricionistês, entrou em ação. Eu prometi que eu não ia falar. Demorei. Então, gente, o paciente tem várias doenças que comprometem o metabolismo. O que é metabolismo, Dani? Diz aí. O paciente tem várias doenças que a causa da maioria dessas doenças é excesso de carboidrato. Boa. E aí, o paciente que tem todas essas doenças reunidas numa única pessoa, acha um bolinho sem glúten, que foi orientado ele porque ele tinha uma certa sensibilidade, enfim. E ele fica muito feliz e vem com a maior felicidade do mundo me falar, eu achei um bolinho de cenoura sem glúten. Eu falei, tá, maravilha. É sem glúten. Mas é puro açúcar. Isso eu acho que é uma questão complexa da produção de alimentos na indústria, que hoje a gente tem uma evidência grande nos rótulos, que é o sem glúten, o sem lactose, e o que não instrui o indivíduo a ler os ingredientes e a dar importância. Que é saudável só porque é sem glúten. Exato. Vegano ou sem lactose. Sim. E aí que eu tava falando que entra a verdade do nosso slogan, saudável de verdade, que daí a gente falava assim, é de cortar o coração. Nós, nutricionistas, poxa, mais uma coisa que eu vou falar que ela não pode. Não é que ela não pode, mas com todas essas doenças associadas, diabetes, câncer... A gente está tendo pandemias de doenças crônicas. Isso, obesidade, hipertensão. Esse carboidrato refinado, com óleo refinado inflamatório todos os dias no lanchinho dela... Vai impactar. Vai impactar. E aí, poxa, ela voltou tão feliz que achou, lá vou eu falar que de novo não pode. E aí a gente falava para os meninos, saudável de verdade não existe. Existe o que estão tentando nos empurrar como saudável. Que é simplesmente trocar as farinhas por coisas sem glúten e dizer que só aí resolve tudo. Colocar uma enzima e dizer que é sem lactose. Exatamente. Não, peraí, o que eu tô comendo? É pura farinha? Isso é o complexo, né, Dani? Agora, em outubro, eu estava lendo que vai entrar, né, uma nova legislação na rotulagem dos produtos industrializados, né? E essa nova legislação, ela vem para deixar mais claro para que os consumidores consigam consumir de uma forma mais consciente. A legislação, enfim, ela vai entrar em vigor agora em outubro, mas cada empresa tem um tempo específico, né, para se adequar e tal. Mas a ideia, o propósito essas empresas vão demorar até 3 anos para se adequar, dependendo do tamanho da empresa, né? Mas a ideia é deixar o rótulo branco, eu achei super legal, porque deixar o rótulo branco porque às vezes assim, aqueles alimentos importados que às vezes tem a rotulação traduzida, eles fica mais evidente, né? Então agora vai ficar branco o fundo, então não vai confundir com o fundo da embalagem, então fica mais fácil a pessoa ler, né? E eu vi também que vai ter alguma marcação bem específica para adição de açúcar, adição de sódio e adição de gordura vegetal. Para ser mais fácil para o consumidor leigo entender, né? Isso, quando a gente diz de verdade, né? Verità, saudável de verdade. Verità em italiano é verdade em italiano. E a gente traz essa verdade do saudável de verdade, do transformar a comida de verdade em lanchinhos. E essa verdade, a gente diz que a gente leva desde a nossa relação com os nossos funcionários, quanto com a nossa relação com o nosso cliente, quando a gente coloca de verdade tudo que tem no rótulo. Então tem tudo ali escrito, você não precisa ficar dobrando, procurando. A gente procura a maior letra possível. Então, as caixinhas são pequenas, a gente sofre para colocar a maior letra possível, mas a gente se esforça.
Porque, assim, a minha mãe sempre reclama, poxa, eu vou no mercado, mas eu não enxergo, eu não consigo. E um monte de nome estranho. Então, tipo assim, vamos colocar todas as informações o mais claras possível, que não tem ovo, que não tem glúten, pra pessoa bater o olho e falar, pô, isso aqui eu posso, né? Então, essa verdade a gente tá muito... É a nossa raiz, né? É a nossa essência, essa verdade em tudo que a gente leva, né? Então, sim, se esse aqui tem açúcar, tá dizendo que tá açúcar bem fácil. Se esse aqui tem ovo, também tá dizendo bem fácil. A pessoa não sabe, meu Deus. E uma coisa que é muito legal, que me emociona quando eu vejo, hoje eu vejo pouco acontecer, porque eu trabalho pouco nas lojas, mas a gente atende clientes, mães, pais, que os filhos são altamente alérgicos, né? Autistas, que eles não podem traços de glúten, eles não podem traços de leite, ou celíacos. E aí, algumas vezes aconteceu, mas uma vez eu presenciei, uma mãe entrou com uma criança de uns 5 anos, falou, fiquei sabendo, me indicaram que vocês têm comida sem glúten. E o nosso funcionário falou, eu estava só assistindo o atendimento, sim senhora, aqui é tudo sem glúten, pode ficar à vontade, tá? Ela, não, mas qual dessas portas de freezer é a parte do sem glúten? Eu falei assim, todas. Ela falou, não, deixa eu ver o cardápio, porque vai estar separado, que tem glúten ou não, senhora, 5 portas dos nossos freezer são sem glúten. A mulher olhou assim, sério? Ela chorou. E aí a gente olhou, o Wagner, nosso sócio, estava junto, falou, gente, a gente não tem ideia do que é isso, né? Nossa, eu fiquei toda arrepiada. Alguém que não pode. Pensa uma mãe, porque eles vão aos restaurantes e tem um cardápio de 7 folhas, 10, 20, e lá no fundo, macarrão sem glúten. 2 opções. E numa loja a mesma coisa, né? Esse cantinho dessa vitrine é sem glúten. A gente queria muito essa segurança do cliente entrar e falar, tudo é sem glúten e sem leite e sem contaminação. Então a gente bate muito na tecla dos franqueados quando eles vão explicar. Você perguntou o desafio, né, de comunicar, isso é muito difícil. De eu falar que meu produto não é só sem glúten, não é só sem leite, é comida. Né? Eu transformei em uma batata doce, um ovo e um chocolate 70% em um brownie para você comer. Que comportamental, falando, né? Falando em nutrição comunitária. Traz prazer, traz a experiência. Food, a experiência de eu não estar comendo uma marmita de batata doce e um ovo cozido. Estou comendo isso tudo batido, que elas conseguiram transformar num brownie palatável. Claro que não é aquele chocolate ao leite, a gente tem noção, né? Que tem limites de palatável ali, quando você só lida com coisas... Mas a experiência é muito positiva. E eu permito que uma pessoa que não... Esse ano eu estava na franquia do Campeche, aqui em Floripa, numa data, no lançamento do chocolate quente. E passou uma pessoa aleatória na rua e a gente sempre fala assim, chama quem tá passando na rua para conhecer a Veritá, porque ninguém conhece a Veritá ainda, é nova. E às vezes você bate o olho, a Veritá, eu não sei o que é. Então entra que eu vou te dizer o que é. E a gente falou, sem glúten, sem leite, a pessoa não deu muita bola. Ele era intolerante à lactose, bem forte, e o irmãozinho dele também era, e o mais novo, como descobriu mais cedo que o mais velho, nunca tinha comido um cookie. Porque todos os outros cookies que ele, o pai e a mãe conheciam tinham leite. Ele falou, não tem lactose? A gente insistiu. Não tem leite, é melhor que sem lactose, né? Não tem nem resquício. Eu falei, nossa, eu vou comprar pro meu irmão, ele nunca comeu. Ele saiu com 6 caixinhas de cookie, não deu ouvidos a nada do que a gente explicou. Que a gente usava orgânicos. Não interessa, o que interessa é que meu irmão vai poder comer isso. Cookie. E aí ele levou um estoque de cookie, e aí a gente falou assim, nossa, é muito mais que vender comida, né? Muito mais. Eu tô vendendo uma possibilidade de alguém comer o que ela não poderia comer talvez em lugar nenhum. Sabe, Dani, que a gente vê isso nos restaurantes, exatamente esse exemplo que você deu. Tem várias opções, e daí lá no final tem a opção sem glúten, ou a opção vegetariana, inclusive, ou vários tipos de restrições. E as pessoas não se preocupam em trazer essa experiência de uma forma inclusiva, a ponto de que quem não é intolerante também queira comer, talvez. Sim, e pode ser gostoso. Só não tem alguns ingredientes. E fazer com que essa mudança de visão é quebrar um paradigma muito forte, porque a gente que está na prática clínica todo dia, a gente vê muitas pessoas com essa restrição, ou que nunca fizeram essa restrição e nunca cogitaram, e vivem com baixa qualidade de vida em função de ter essas questões relacionadas a glúten, lactose, ovos, enfim, e as alergias, né? E daí essa restrição que existe na humanidade, e muitas pessoas vivem nessa restrição e têm dificuldade de acreditar que existem lugares seguros para elas. E que pode ser gostoso. Exato. E quando a gente desenvolvia os produtos, a gente quis fazer e até hoje se esforça para fazer o mais gostoso possível. Dentro dos meus limites, que eu não posso usar um catupiry, um requeijão,
mas eu vou fazer o mais gostoso possível, porque eu acredito que a gente queria desenvolver produtos, como o Daniel quis lá no início, que o paciente dele pudesse comer todos os dias de lanche da tarde. Então eu não podia botar alguma coisinha porcaria, porque era para ser saudável de verdade todo dia. E daí todo dia não é uma coisa com alguma porcariazinha, né? Mas que fosse gostoso, porque nós, na prática clínica, a gente sabe que uma pessoa aguenta uma dieta extremamente restritiva por um tempo muito curto. E por um objetivo assim, vou casar mês que vem, aí eu faço toda a restrição, emagreço, entro no meu vestido dos sonhos, e depois eu largo mão. E aí eu volto a comer tudo que eu comi errado. Ou uma bailarina para se apresentar, ou um atleta para ir lutar, e eu tenho que baixar dos 60 quilos da minha categoria. Se não tem um aprendizado, né, Dani? Não faz sentido, e a pessoa volta pro zero que ela fazia. Então isso assim, tem que ser o mais gostoso possível. Porque daí a pessoa vai comer também porque é gostoso. Por que não? Porque ela quer, não porque ela precisa. Porque ela quer. E sabe o que acontece hoje? Que é um dos nossos sonhos que a gente tinha na Veritá 1. Será que as pessoas vão chamar o Veritá de Veritá? Será que vai pegar? Será que eu vou conseguir explicar? Super, né? Por que eu vou pegar hoje um Veritá de brócolis com palmito? E as pessoas hoje entram na loja, hoje eu quero um Veritá mexicano. E eu falo, nossa, um dos objetivos foi cumprido. É muito lindo esse nome. Que bom, né? Eu sempre falo lá em casa pro pessoal, falo assim, e aí, vamos comprar Veritá? Vamos comprar Veritá essa semana? Vamos jantar essa semana, Veritá, ou sopa, ou alguma coisa. Pegou, né? Isso é muito bom. O segundo era, será que a gente queria que nutricionistas prescrevessem? A gente acredita muito no poder do alimento como remédio. E é remédio, né? Se você usar bem o alimento, ele é remédio para muita coisa. Então, assim, se o nutricionista conseguir entender, visualizar tudo que eu coloquei dentro dessa caixinha, que até a caixinha de papel biodegradável, que não vai nem danificar o planeta, ele vai prescrever. Aí foi o nosso segundo sonho realizado. E o terceiro é que pessoas que não tivessem intolerância alguma, restrição alguma, típico, eu atendo muito mulheres, né? E às vezes os maridos não estão nem aí para as individualidades, né? Só comem porcaria, e elas lá na dietinha super saudável. O nosso terceiro sonho é que esses maridos comessem sem nem desconfiar que era coisa saudável. E isso acontece geral, das clientes chegarem nas lojas e falar, tô vindo aqui comprar meu cookie de novo, porque meu marido descobriu. Comeu e tudo. Ele come a caixa inteira no minuto, porque homens aí comem mais, enfim. E nem desconfiou. Era uma caixinha colorida, né? A gente não queria que tivesse aquele gosto do integral, da linhaça. Vai linhaça em vários produtos. Mas a gente não queria que fosse aquela coisa característica, cheia de grão. Não, eu quero... macio. Gostoso. Então, isso é muito incrível, e que tem um rótulo né? Bonito. Aí é suado. Por isso que a gente demora 6 meses. Isso é muito legal, né, Dani? Porque essa visão de quebrar a ideia de que saudável tem que ser não tão bom como o original. Por muitos anos foi assim, né, Ari? Então, eu entendo o preconceito das pessoas. Por muitos anos nos empurraram, e até hoje nos empurram qualquer coisa, tipo, é integral, é saudável, é sem glúten. Horrível, não dá vontade de comer. Eu vou comer porque a única coisa que tem no restaurante eu sou alérgica. Ponto. Mas não que eu tenha vontade de comer. E a gente conversava em reunião antes da Veritá ser inaugurada. Será que as pessoas vão comer Veritá por ter vontade de comer Veritá? O sabor do Veritá de frango thai? Ou vão comer porque é a única coisa que elas podem comer? Que a nutricionista indicou. Isso. Né? Tipo, botou na minha dieta. E o mais legal, eu penso também, e que é importante que as pessoas tenham autonomia para ir até o Veritá por escolha própria e não por indicação do nutricionista. Sim, né? A gente vê como está crescendo esse movimento das pessoas se alimentarem bem. Exato. Quando a gente começou a Veritá, estava muito forte a questão do low carb, lá em 2013. Então a gente foi nessa linha de fazer o mais low carb possível. Hoje a gente fazia sem açúcar nenhum. E aí hoje a gente percebe uma mudança no padrão das pessoas quererem o mais natural possível. Inclusive padrão dos profissionais de saúde, olha, você pode comer um pouco de açúcar, não pode exagerar, mas é melhor um açúcar que veio da cana, que é comida, do que um monte de química, de adoçantes que a gente não sabe nem o que vai fazer no nosso corpo. Então a gente percebeu essa transformação na Veritá. E a gente tem que ir acompanhando, né? Então a gente foi mudando, usa mais tâmara para adoçar, né? A própria banana do açaí, mas alguns produtos têm stevia, que é um natural, que é um adoçante natural, porque eu tenho sim clientes que são extremamente restritivos em carboidrato por serem diabéticos, né? Enfim, por questões deles. Então a gente percebe muito esse movimento das pessoas terem cada vez mais consciência do que é o saudável, do que comer. Autonomia, e autonomia.
essa autonomia que é o processo, assim, que eu vejo como mais bonito, sabe, Dani? Aos poucos, assim, eu já fui e voltei da prática clínica. Já trabalhei na indústria por muito tempo, né? Na indústria de suplementos, de dietas interais, de alta complexidade, UTI e tal. E quando a gente vê, assim, o ser humano, ele se desenvolvendo fora do consultório, né? Dentro de uma indústria, que a gente está entregando algo para ele, muitas vezes, às vezes é necessária uma prescrição, mas às vezes é mais bonito ainda ver o desenvolvimento livre daquela pessoa, dela escolher aquilo, né? Sim. E eu vejo que o mercado da saúde, da alimentação saudável, de alimentos voltados para a composição mais saudável possível, ele está crescendo com o acesso à informação, né? Não só o nutricionista, eu vejo que nem você falou, todo mundo tem o seu nutricionista, a maioria das pessoas tem, ou gostariam de ter, né? Sim. Mas ainda eu vejo que o nutricionista em si ainda é um pouco um artigo de luxo, assim, né? A gente não tem acesso ao nutricionista a todos. E, em compensação, a propaganda de alimentos açucarados e refinados industrializados, todos têm acesso, né? Então, é uma pressão muito grande dentro do que a gente tem acesso hoje, para a maioria, sobre o consumo alimentar, né? Então, assim, é muita informação na mídia e tal sobre alimentos que nem sempre são saudáveis. Mas a gente tem na indústria da saudabilidade um crescimento legal, bacana. O que você visualiza hoje, assim, do desenvolvimento da indústria de alimentos saudáveis e do crescimento dessa visão das pessoas buscando? O que você projeta para a Veritá daqui a 10 anos, assim? Que eu projeto para a Veritá daqui a 10 anos, né? Eu vou te responder ali o que eu vejo dessa evolução do Brasil, principalmente em olhar mais para o saudável. Eu quero que cada vez mais a gente tenha concorrentes de verdade, que tenha uma concorrência que, assim, não seja farinha branca, porque aí vai ser melhor para o consumidor, que tenha cada vez mais coisas de verdade. E se tá usando farinha branca, não tem problema, porque tem espaço, tem momentos para a gente comer um pouco de tudo, mas que tenha coisas no rótulo. Hoje a gente tem muita dificuldade quando a gente vai comer em algum lugar, para os alérgicos. Tá, o que tem esse cookie? Tem glúten? Não tem glúten. Tá, mas tem amêndoas? Porque eu tenho alergia de amêndoas. Tá, por que você quer saber? Quer saber a receita? Não, é porque eu tenho um monte de alergia. E aí, muita coisa sem glúten vai farinha de amêndoas. Então, eu espero mais essa verdade das empresas. Não é o que acontece hoje em dia, né? De barrinhas de proteína. O cliente leigo, se o nosso paciente, às vezes, se confunde, poxa, barrinha de proteína, orgânica, à frente do rótulo aceita qualquer coisa, né? E quando a gente vira lista de ingredientes, um monte de nome estranho. Então, eu espero que daqui a 10 anos essa informação chegue a cada vez mais pessoas. Do que é comida de verdade, o que é saudável de verdade. É a comida. O mínimo de ingrediente estranho possível, que você bata o olho e você reconheça o que está ali dentro. E que as empresas coloquem isso no rótulo. É uma briga ainda. A maioria não tem, principalmente empresa pequena. Eu entendo, a gente é pequena, mas já foi muito menor. Mas desde que a gente abriu, quando tinha 2 funcionários, a gente sempre fez questão de colocar as informações no rótulo. Porque a gente tem orgulho do que tem ali. Tem açúcar? Alguns tem açúcar e não tem problema ter açúcar, né? É o que a gente falou, não é limitar, não é ser restritiva, é ser inclusiva. Porque tem momentos que o açúcar é saudável, vai me trazer uma memória afetiva. Então, eu espero mais responsabilidade das indústrias, eu não vejo isso hoje. Então, de esconder a todo custo o que está dentro daquele pacote. O legal é que essa nova legislação, os ingredientes, a lista vai para frente. Sim, porque às vezes a gente tem que virar o produto e aquela abinha. Então, a lista de ingredientes e a composição nutricional, a legislação solicita que agora esteja na frente. Então, as pessoas vão dar de cara mais facilmente com isso. Achei bem interessante também. Facilita para o consumidor, é justo com as empresas que trabalham em prol de um produto realmente saudável. É correto para todo mundo, né? Porque não tem problema você querer colocar ingrediente ruim, mas deixa isso claro, bota numa letra legível, num contraste legível. As pessoas tentam esconder, isso me incomoda muito. E essas confusões que acontecem na leitura de rótulo, né? Que estão relacionadas com a educação, com o desenvolvimento das pessoas de aprenderem a ler os ingredientes e tal. E também tem uma coisa que eu acho que impacta muito, sabe, Dani? É que no Brasil a gente tem uma cesta básica que ela tem determinados alimentos. E esses alimentos inspiram a maioria das pessoas a comerem aquilo que tem ali.
E a nossa visão de saudabilidade nem sempre é aquilo que tem ali, naquelas quantidades, naquelas proporções, né? E eu vejo assim, as cestas básicas em outros países têm vegetais, têm outras coisas. E no Brasil a gente tem essa composição, e essa composição inspira a base alimentar, né? Se a gente for olhar a pirâmide alimentar... Ela reflete o padrão alimentar ocidental, né? A base cereal. A base, exato. E para a saúde a gente sabe que isso não é saudável, né? Então, essa cultura, né, do que a gente tem na composição da cesta básica que inspira o consumidor a olhar para isso como algo natural, é algo que a gente tem que ir dissolvendo aos poucos, né? Você falou padrão ocidental porque você trabalha muito com a medicina chinesa. Com a medicina chinesa. Me fala um pouquinho como que é essa abordagem. Fiquei curiosa. Eu sou apaixonada. Eu caí na medicina chinesa, já tinha feito a pós de nutrição funcional, e a minha irmã, a gente é sócia, né, na Veritá e trabalha lado a lado na clínica. Tá, qual vai ser a próxima pós que a gente vai fazer? Nutrição esportiva a gente não queria, fitoterapia a gente já estava estudando bastante, não sei se eu quero uma pós só de fitoterapia. E aí ela leu um livro e se encontrou ali, medicina chinesa, vamos fazer dietoterapia chinesa. E a gente foi atrás da tal da pós da dietoterapia chinesa, mas eu existia, mas o pré-requisito era fazer pós em acupuntura e medicina chinesa. A gente, tudo bem, a gente vai ter que fazer uma pós de medicina chinesa para pré-requisito para a gente entender a dietoterapia chinesa. Obrigatório, né? Uhum. Eu nunca quis ser acupunturista, eu nunca quis ser acupunturista, entrei na pós porque era pré-requisito. Só que essa pós só de teoria de aula foram 2 anos. E mais 3 anos de estágio. Então eu fiquei 5 anos, 4 anos, na verdade, ali naquela pós, que era só para pré-requisito para a pós que eu queria mesmo fazer. E depois de um ano, o primeiro ano foi, não vou falar que foi grego, né? Foi literalmente mandarim chinês, a gente não entende nada. É um mundo à parte. Depois do primeiro ano, a gente começou a ver o quanto as duas medicinas se complementam. Então, né, na medicina chinesa eu não falo em enzima, eu não falo em nomes difíceis que a nossa nutrição funcional tem, mas as duas buscam a causa do problema. As duas. E aí, se eu busco a causa do problema, eu soluciono a causa e eu soluciono 10 sintomas, né? A nossa medicina ocidental, tradicional ocidental, ainda é muito tapar o sol com a peneira, né? Sim, para tratar o problema em si. Exato, o sintoma. E a medicina chinesa vai mais na raiz. E aí fui me apaixonando, fiz a pós de dietoterapia chinesa, fitoterapia chinesa. Quando terminei, fui para a China, fiz um estágio lá, fiquei 1 mês lá. E hoje, quando eu atendo uma paciente, eu não consigo mais separar assim, para essa eu não vou usar a dietoterapia chinesa. Eu sempre brinco assim, tá aqui dentro. Sim. Então, e o chinês, eu acho muito legal, assim, aqui no Ocidente, sou de descendência italiana, então a comida é evento social, né? É tutti para ti. Exato. É tutti. Então, né? É verità, entendeu? Exato. Então, em volta da mesa, aquela mesa de vó, com 5, 6, 7 tipos de comida ali, todo mundo junto, comendo o dia inteiro. E muito emocional, né? Também tô triste, vamos comer alguma coisinha. Comemorar, vamos comer alguma coisinha. Relação das emoções com comer. Né? E isso é perigoso, né? Uhum. E na China, eu aprendi estudando a cultura chinesa, claro que hoje já tá muito diferente, né? O mundo já tá mais ocidentalizado, mas a raiz cultural chinesa, eles comem alguma coisa, vou fazer um lanche. Eu vou comer a maçã porque eu tô com dor de estômago. E a maçã é boa pro estômago, ponto. Eu vou comer sopa com arroz e inhame porque o inhame faz bem pro pulmão. E estou com uma pneumonia ou estou com tosse. É cultural disso. Dos avós falarem. De olhar para o alimento como remédio. E não porque eu estou com vontade de comer. Eles esquecem a parte da vontade e só mentalizam deles. Que... Isso. Hoje, muita gente não é assim porque já tem acesso a um monte de produto, a outras culturas, né? Mas a raiz deles, a cultura deles é assim. E isso, nossa, é o que eu acredito, né? A cura através do alimento. A cura através do alimento. E eu fui em restaurante lá na China que o cardápio era assim, tinha parte de sopas. Aí tinha sopa para tonificar o pulmão, sopa para tonificar o intestino, sopa para tirar calor do fígado. São palavreados da medicina chinesa, mas que é isso, eu vou comer essa sopa porque eu tô com dor de estômago, ou porque eu tô com meu intestino muito solto, uma diarreia, ou porque eu tô constipada. Isso é muito interessante, porque as pessoas vão com uma visão do comer para qualquer lugar, pensando, hoje como eu estou? Bom, hoje eu estou assim. Então o que eu vou fazer por mim hoje? Vou comer o quê? Para resolver como eu estou hoje, né?
faz sentido ser assim, né? Só que a nossa cultura não é assim. E isso me incomodava. Poxa, é a minha descendência, é a minha raiz, eu também não posso negar. Mas não faz sentido pra mim hoje. Então eu aprendi muito com o chinês isso de comer o que o meu corpo tá precisando. E normalmente ele precisa do que ele me pede. Para a medicina chinesa, o sabor doce vem das carnes, do arroz, da batata doce, a cenoura é doce. Então, quando ele me pede que eu coma assim, uma vontade de doce pós-almoço, quantas pessoas não têm vontade de comer um docinho pós-almoço? É um sinal, é um sintoma pela medicina, pelo diagnóstico da medicina chinesa, que o meu estômago está um pouco fraco, que eu não estou digerindo bem. Porque o sabor doce tonifica o estômago e me ajuda a digestão. Então, essa necessidade de doce eu preciso, né, ver assim, tá, e por que não tá? Vou colocar um docinho para tonificar, mas o que é o doce? É o arroz. Quantas pessoas estão tirando o arroz, comem salada e carne porque é mais saudável, porque eu quero emagrecer, mas e o que vem depois? Uma vontade de doce. Isso quando não vem uma compulsão à noite. Sim. Da restrição, né? A gente vê muito isso, né? Então, e hoje, essa compulsão. O início da medicina chinesa foi muito difícil porque era outra língua, literalmente. Eu não entendia. E hoje eu consigo perfeitamente ver como a nossa nutrição funcional, né? Ela conversa lindamente com a chinesa. Então, dependendo do paciente que eu falo totalmente linguajar nutrição funcional, às vezes bioquímica. Às vezes eu consultei mandarim, tá, gente? Às vezes não. Vai depender. Mas um monte de nome estranho. Não falo mandarim, mas falo algumas palavras. Sim. A pós de fitoterapia foi toda em mandarim, né? O Olha nome só, das que formas. legal. Então eu tive que aprender. Não falo nada, é muito difícil. E tem pacientes que vêm já com essa demanda. Já vi que você precisa da medicina chinesa. Então eu boto os argumentos todos da medicina chinesa. E a gente levou isso pra Veritar. Quando a gente equilibra os temperos, então principalmente quando a gente fez nossa linha de sopas, que os clientes pediam muito uma linha de sopas, a gente fez 4. E as 2 primeiras a gente fez o creme de abóbora, que é yang, que é quente, cheia de especiarias, são 7 especiarias para aquecer o corpo. A gente fez exatamente para aquecer, para dar energia. E a gente fez a canja, que era mais básica, mas não mais básica, mas mais... É mais básica, posso dizer, o temperinho mais suave. Não tem alho, não tem pimenta, não tem nada yang que me aqueça, que me esquente. Então a gente quis fazer isso por quê? Mas não é pra pagar, né? Fala aí pro pessoal, não é pra pagar, não é pra esfriar, nem nada assim. Não é que a canja ela não tem tantas... Não tem tanto calor, não tem tantas especiarias que pega fogo por dentro, dependendo da pessoa que vai comer, né? Aquece mais o corpo. Isso, então só um exemplo disso, né? Quando a gente recebe pacientes, às vezes, Dani, você me indicou aquela marca de comida saudável, marmitinha, mas eu tenho muito refluxo com ela. Por que será? Porque na ansiedade de tirar o sal, a gente aprende isso na faculdade. Para eu reduzir o sal, eu tenho excesso de especiarias. Excesso de tempero. E tempero quente. Existem temperos neutros. Existem temperos frios. Existem temperos que, aí vou entrar um pouco mais, levam nossa energia para baixo. E tem temperos que levam para cima. Então, o alecrim eleva a energia para cima. Então, se é uma pessoa com refluxo, ela vai comer uma comida com alecrim e ela vai piorar. Porque o ácido do estômago está indo para o lugar errado. Agora, se eu como um tempero, uma sálvia que é fresca, então a gente colocou a sálvia no caldo verde. O caldo verde é todo yin. O inhame tonifica o yin. A carne suína é uma carne neutra. A sálvia é um tempero fresco. A couve, né? Então, todo mais yin. Legal, bom para quem? Pensando, né? Eu atendo hoje basicamente mulheres, eu trabalho com saúde da mulher, infertilidade no consultório. Uma mulher na menopausa, calorão, que é aquele calor sobe, irritabilidade. Para tonificar esse yin e equilibrar. Não é apagar, jogar um balde de água fria e apagar o calor vital daquela mulher. Mas é equilibrar. E tem pessoas que comentam comigo no consultório, que sabem que eu sou da Veritar. Poxa, Dani, eu amo o sabor do creme de abóbora da Veritar. Mas eu não consigo comer ele inteiro. Parece que não desce. E geralmente é uma pessoa extremamente encalorada, agitada. Ou a pessoa fala, eu como, mas meu estômago não suporta muito. Porque é um estômago sensível, ou tem uma gastrite. Não vai dar. E eu não prescrevo, né? Ó, se você tem esse calor, mas quantas pessoas a gente conhece que são friorentas, que são com os pés gelados. Que tem essa indicação de acender. Sim, que tem. E aí a gente... Isso é muito parecido com a medicina Ayurveda. Tem muita similaridade. Muitas, eu já dei uma lida em alguns livros e eu vejo que relaciona muito. E isso é muito interessante. Mas eu até estava conversando num outro podcast com o Ricardo, que já foi umas 11 vezes para a Índia. E ele trouxe muita coisa de lá, assim, né? No meu ponto de vista,
penso que a visão do mundo ocidental e do mundo oriental, ela destoa bastante. Então, é muito interessante que a gente consiga fazer combinações muito sutis, assim, né? Para que as coisas se conversem e não entrem em atrito, assim, porque nós, enquanto ocidentais, temos algumas características. E, às vezes, se a gente quer viver muito num outro universo, eu acredito muito que o ser humano, onde ele nasceu, existe tudo que ele precisa. Sim, faz sentido, né? Então, nascemos aqui, então, bom, tudo que floresce aqui nessa terra é interessante, é auspicioso para nós. Exato, e a sazonalidade também é muito importante. A questão que a gente se perdeu muito, né? Da sazonalidade, que bom que existe, né? A genética, a agronomia que possibilitou, né? Enfim, produzir alimentos o ano todo. Isso tem um trabalho importante para a questão da fome, mas a gente não pode deixar de citar que acabou-se o natural, que normalmente as frutas da época são importantes para o nosso corpo naquela época do frio, ou para o verão. Melancia é uma fruta que dá no verão. Teoricamente, é uma fruta de verão. Refrescante. É uma fruta que, pela medicina chinesa, tira calor do corpo, porque a gente já está encalorado. O ar, né, a temperatura externa quente. Se a gente fica com excesso de calor, a gente fica irritado, a gente fica ansioso, a gente tem insônia. É muito engraçado, Dani, porque eu escutando aqui, né, as histórias nos episódios, uma falou que ama morango, tem que ter morango na geladeira o ano inteiro. Aí o outro veio e falou assim, mas Ariela, assim, essa nossa mania de comer morango o ano inteiro, a gente tem que comer as frutas da sazonalidade. E né? Porque no final das contas, às vezes as pessoas repetem muito, por exemplo, assim, pão com manteiga, come a vida inteira, 30 anos comendo pão com manteiga. Mas assim, poderia ser outras coisas. Pra variar. Isso que você falou, vamos fazer adaptações sutis. O que a gente pode trazer do chinês? Eu não preciso comer alga. Eu não preciso comer uma coisa totalmente diferente. Mas eles comem comida. No buffet do café da manhã, no hotel que a gente ficou, eles têm. Tem camarão, tem brócolis, tem arroz, tem batata doce, tem ovo, tem misoshiro. E daí, no hotel que eu fiquei, era para ocidental, né? Para fazer. Aí tinha todos os produtos de panificação, mas chinês come comida. E é o que a gente sabe que para o corpo é saudável. O nosso código genético é basicamente muito parecido, quase igual da era do Paleolítico, em que só tinha, né? Não tinha a cultura da agronomia, da monocultura. De eu plantar arroz o ano todo. Era o que dava naquele momento da estação do ano. E eles não eram nômades, eles não iam longe, né? Então era o que dava ali. Eles caçavam, né? Menos grãos, porque não tinha monocultura. Era, né, mais tubérculos, o que dava frutas. Então, esse é o nosso código genético. Então, eu gosto muito de trazer isso do chinês, do oriental. De relembrar a sua ancestralidade. Isso, que é comida. É a comida original, a comida de verdade. A gente não precisa ir muito longe, né? Meus pais sempre contam, meu pai sempre conta, principalmente, que na casa dele era pão de batata, porque eles plantavam batata. Quando chegou um vizinho um pouco mais rico, ele trouxe trigo. Meus avós não plantavam trigo, né? O trigo chegou depois. E era chique comer a farinha de trigo. Então só tinha... Que era uma coisa que veio de fora. Veio de fora, era diferente, era caro. Então meus avós trocavam vários legumes por um saco de trigo para fazer no final de semana. Mas o resto era pão de inhame, era cará. É incrível, né, Dani, que nós passamos por várias transições assim na vida. E isso eu escuto, e tá sendo muito bonito escutar isso em outros episódios, assim, que é da gente saber, a pessoa que veio do interior, como eu vim do interior, ou pessoas que vieram da capital, qual é o seu comportamento desde a infância. E tem muito isso de comer o que dava na estação, quem plantava, né? Quem vivia no interior que plantava. E esse primeiro contato que acontece quando você entra em contato com algo que veio de fora, né? Tipo, aí você valoriza muito o que veio de fora. É chique. E engraçado, você falou do trigo, não sei o quê. Nossa, teve épocas aí que se comia bife de trigo, né? De glúten. Sim, bife então, de assim, glúten. as coisas, elas vão dando passos, e hoje cada vez passos maiores, de transmutação, assim. Então, a gente tá numa fase da nutrição que talvez seja uma fase de muita ascensão, de pesquisa. E eu digo, assim, que a nutrição, ela é uma medicina muito jovem, de 10 anos, assim, né? Onde a gente está crescendo em pesquisas e cada vez mais desenvolvendo a nutrição funcional, principalmente fazer
com que o estudo dos alimentos se transforme realmente em um remédio, como foi feito lá no Oriente, né? Sim. Então, o Ocidente está estudando os alimentos agora, nos últimos 10 anos, onde já se era testado e estudado 5 antes. mil anos. Exato. Então, assim, a gente está nessa fase de ascensão, e essa ascensão é uma grande oportunidade para empresas bem intencionadas, verdadeiras, né? Sim. Para empresas que têm esse desejo de Aproveitar desenvolver a verdade dos alimentos, que né? a demanda é enorme. Exato. A demanda é enorme. Desde que a gente abriu, não dá-se conta de produzir, de atender. Que bom, né? É bonito ver esse movimento. Porque a gente é de uma geração que viu o movimento de, o legal é levar o lanchinho pronto, é comer industrializado, a papinha prontinha do potinho de vidro, e não o que a mãe fazia, que é muito mais saudável, né? E é aquele caminho de volta para casa, né, Dani? E às vezes as pessoas pensam, o caminho de volta para casa é fazer o alimento, fazer tudo em casa, não sei o quê, mas a gente precisa ter indústrias e empresas práticas que também desenvolvam alimentos tão seguros quanto os que a gente faz em casa. Isso, e que é possível. Claro, Exato. Não é fácil, mas é possível. E a gente tem que, né, quando falam mal da tecnologia, da internet, poxa, quanta coisa ela nos possibilitou. Vamos pelo lado bom, gente? Olha só, né, a gente está falando aqui, alguém do outro lado do mundo está ouvindo e tem acesso a isso, quase de graça, né? É muito fácil. E trazer isso para a alimentação, né? Do acesso, a gente falava muito do acesso, de deixar acessível, então vender em qualquer lugar do Brasil, onde a gente está, num preço justo, e não vou colocar lá em cima só porque é sem glúten. Né? Hoje, que tamanho que está a Veritá? Quantos funcionários tem? Como que está a existência da Veritá hoje? Iniciamos com 2 funcionários, nós 4 de sócios e só, em 2016, com o sonho de ter franquias. Em 2020, nós abrimos a primeira franquia, hoje estamos em 6 franquias e a nossa loja própria, então são 7 lojas. Na indústria da Veritá são 27 funcionários, em torno de 27, às vezes varia 27, 26, 30. E aí os funcionários de cada loja, né? Mas a gente... É um time grande? Em setembro desse ano, de 2022, faremos 6 anos, com 7 lojas. E os planos de crescimento, a gente está chegando em São Paulo esse ano e é um grande passo para a gente sonhou muito com esse dia, né, de chegar em São Paulo, que é a capital do Brasil, que tem gente do mundo inteiro, que tem muitas pessoas, né? Então, chegar lá era uma das nossas metas e a gente está chegando daqui a uns meses. Poxa, a gente está muito feliz. Que legal, fico muito feliz. E os planos, estamos trabalhando para chegar cada vez mais longe, quem sabe não só no Brasil. Então, vamos abrir a cabeça aí, né? Para quem ficar só no Brasil. Com certeza. Vamos levar o nosso aipim, nossa mandioca para fora. É isso aí. Pô, que legal. Que bacana, Dani. Fico muito feliz em receber você aqui, representando a Veritá e escutar essa história. Me motiva cada vez mais, tanto na prática clínica como conversando com as pessoas em todos os momentos da vida, de que a gente precisa ser otimista no desenvolvimento de ideias, né? E as ideias bem intencionadas, com desejo de trazer mais saúde para as pessoas, são as ideias que vão prosperar, eu acredito. Com certeza. A gente acredita nisso no bem, né? Parceria boa é a parceria que os dois lados ganham. Então, a gente jamais conseguiria ser uma empresa em que só a gente está ganhando. O consumidor tem que ganhar, o funcionário tem que ganhar, o franqueado tem que ganhar, e a empresa, né, tem que ganhar. É o tipo de parceria que a gente acredita, é o de verdade, é o saudável, é o equilíbrio. Então, eu me emociono sempre, assim, eu amo contar essa história da Veritá, né, de pensar que em 2013, tão perto, eu estava ali tentando fazer uma massa, e depois de 2 anos e meio a gente conseguiu fazer a tal da massa, e hoje são 7 lojas, né, em 4 estados. Me deixa muito feliz, realizada. Não imaginei que a gente chegaria tão longe. Quando você está ali, né, no dia a dia, às vezes a gente nem tem tempo de sonhar. E é muito bom. E eu espero que tenha cada vez mais pessoas com esse propósito. Independente da área, né? Não só da comida, não só da nutrição. Mas você fazer o teu trabalho. De fazer crescer a saúde, né? Sim, Em todas as formas. A verdade em tudo, né? Quando a gente é verdadeiro, acho que muita coisa está resolvida. Se você tem boa vontade e verdade no coração, índole, caráter, ética, não tem como dar errado. As coisas vão acontecer. Eu acredito no bem. E eu acho que a gente vai se juntando, né? Parece que o bem atrai o bem. É, uma egrégora, assim, né? Sim.
Pô, eu sinto muito isso também, sabe, Dani? Principalmente aqui conversando com as pessoas no Geladeira, né? Quando nasceu, assim, eu pensei, que pessoas que eu vou convidar e tal. E eu sempre vou sentindo o que realmente ressoa, assim, né? A gente tem essa identificação com algumas coisas, as coisas têm que ressoar, né? Construir uma empresa, estar rodeado de pessoas e mudar a vida delas, né? É um desafio muito grande, porque você tem ali... depois você vai tendo funcionários, aquele círculo, você tem famílias, né, que são transformadas e que mudam. Sim. Porque você teve uma ideia, fez uma massa. Né? Eu aceitei o tal do convite. Isso é muito lindo, porque você muda a vida de várias famílias e de pessoas que compram aquele produto. Então, o teu conhecimento que você adquiriu no decorrer da vida, que não só enquanto nutricionista, mas enquanto ser humano, ele vai transbordando de uma forma muito maior, né? Então, eu sempre penso que a prosperidade de empresas é a prosperidade de humanos que estão por trás dessas empresas fazendo isso acontecer, de famílias que estão ali, né, sonhando e realizando aquilo, e entregando para outras pessoas que também precisam daquilo, senão não seriam consumidores, né? É verdade. E é muito bonito isso. Fico muito feliz, muito agradecida pela tua presença. Obrigada pelo convite. Né, por enaltecer uma empresa aqui de Floripa, né? Fez questão de chamar uma empresa daqui para ser a primeira empresa a ser apresentada no seu podcast. A ideia é genial. Eu só posso agradecer a oportunidade de contar para cada vez mais pessoas, né? Como eu disse no início, é um desafio contar tudo que tem no Veritá, todos os diferenciais. E estar aqui é uma maneira da gente mostrar, contar para cada vez mais pessoas tudo que envolve, que não é só uma comida. Então, Exato. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. O prazer foi meu, agradeço plenamente. Passa o teu contato para o pessoal que quiser te seguir, te escutar um pouco mais, o da Veritá também. Nosso Instagram da Veritá. Cada franquia, cada loja tem o seu arroba, mas se vocês entrarem no arroba Veritá Saudável de Verdade, vocês vão ter acesso a todas as nossas outras lojas, a todas as novidades. O meu Instagram, arroba Dani Pagliarini, onde eu mostro um pouco dos bastidores, né, do desenvolvimento. O último foram os mini salgadinhos, que o pessoal estava curioso, né, para saber se deu certo, porque foi um desenvolvimento que deu muito trabalho, foi difícil e foi o primeiro que eu postei na íntegra, todas as dificuldades desde o início, fotos feias que davam errado, que a gente costuma mostrar só o lado bom, né? Lancei ele, tá bonitinho. Mas ali no meu Instagram pessoal... Tem os bastidores. Tem os dois, aí tem um pouco da medicina chinesa, né? Confesso, não estou ali ainda me doando tanto a colocar conteúdo por uma questão de equilíbrio, a gente não consegue dar conta de tudo. Então, hoje eu tenho a Veritá, tenho o meu consultório, e pra gente ser saudável, a gente precisa descansar também. Então, hoje eu ainda não tenho muitas horas dedicadas ao Instagram, mas quando eu me proponho a estar lá, né? Eu faço de bom coração, então, quando eu consigo... eu coloco conteúdo que eu penso que vai agregar na vida das pessoas. Sempre penso, será que ajuda de alguma maneira eu postar que eu vou correr? E várias pessoas falam assim, poxa, eu fui porque você foi. Eu penso, você tá na clínica, você tá na Veritá e você foi correr de manhã cedo, eu vou também, porque eu nem faço metade do que você faz. Então, que a gente agregue, né? É na isso. vida das pessoas. A gente precisa inspirar, né? E eu sempre digo que somos todos influenciadores. Dentro de casa, na família, com os amigos, aqui, ali, né? É verdade. Conversando aqui no podcast ou na esquina. Que seja uma pessoa ou 100 mil, né? Exato. Que a gente influencie pro bem, melhor ainda. Exato, é isso aí. Muito obrigada. Então, quem quiser seguir o Geladeira e assistir os episódios que estão por vir, como o da Veritá e o da Dani, é Geladeira Podcast no Instagram e no YouTube e no Spotify. Os episódios estão disponíveis. Tem o canal Cortes do Geladeira Podcast, que é um canal que tem alguns cortes de alguns episódios mais breves. Fiquem à vontade para seguir e assistir a gente. O meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H e 2 L's. E também tem um pouco de conteúdo ali sobre alimentação e comportamento. Se quiser me seguir, fica à vontade. Até a próxima.